Capítulo 4 da norma penal. 1. Introdução. De acordo com o princípio da reserva legal, que será visto mais detidamente em capítulo próprio, em matéria penal, pelo fato de lidarmos com o direito de liberdade dos cidadãos, pode-se fazer tudo aquilo que não esteja expressamente proibido em lei, uma vez que, segundo o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal e o artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso quer dizer que, embora a conduta do agente possa até ser reprovável socialmente, se não houver um tipo penal incriminador proibindo-a, ele poderá praticá-la sem que lhe seja aplicada qualquer sanção de caráter penal. O fato de cruzarmos com nossos vizinhos sem cumprimentá-los, ou mesmo de não cuidarmos de nossa higiene pessoal não nos levará a receber uma sanção penal pelo Estado. A sanção que nos é reservada não é aquela de cunho penal, mas, sim, de natureza social. A reprovação vem da própria sociedade, mas nunca do direito penal. O princípio da intervenção mínima, que limita as atividades do legislador, proíbe que o direito penal interfira nas relações, protegendo bens que não sejam vitais e necessários à manutenção da sociedade. A lei, portanto, é a bandeira maior do direito penal. Sem ela, proibindo ou impondo condutas, tudo é permitido. A proibição e o mandamento, que vêm inseridos na lei, são reconhecidos como normas penais, espécies do gênero norma jurídica que, na definição de Bobbio, são aquelas cuja execução é garantida por uma sanção externa e institucionalizada. 2. Teoria de Binding. Analisando os tipos penais incriminadores previstos na parte especial do Código Penal, podemos perceber que o nosso legislador utiliza um meio peculiar para fazer chegar até nós a proibição de determinadas condutas. Pela leitura do artigo 121, caput, do Código Penal, podemos verificar que o legislador descreveu uma conduta que, se praticada, nos levará a uma condenação correspondente à pena prevista para aquela infração penal. A redação do mencionado artigo 121 é a seguinte: de matar alguém e pena reclusão, de 6 a 20 anos. Conforme preleciona Luiz Regis Prado. A norma jurídico-penal tem a natureza imperativa e endereça-se a todos os cidadãos genericamente considerados, através de mandados imperativo positivo ou proibições de imperativo negativo ou implícita previamente formulados, visto que a lei penal modernamente não contém ordem direta, vg, não deixar de, ou não matar, não ofender a integridade corporal, mas sim vedação indireta, na qual se descreve o comportamento humano pressuposto da consequência jurídica. 2. Essa técnica de redação fez com que Binding chegasse à conclusão de que o criminoso, na verdade, quando praticava a conduta descrita no núcleo do tipo, que é o seu verbo, não infringia a lei, e pois o seu comportamento se amoldava perfeitamente ao tipo penal incriminador, mas, sim, à norma penal que se encontrava contida na lei e que dizia não matarás, como no citado exemplo do artigo 121 do Código Penal. 3. Norma jurídica e lei, conforme destaca Luiz Regis Prado, são conceitos diversos. A primeira vem a ser o prius lógico da lei, sendo esta o revestimento formal daquela. 4. Discordando do raciocínio construído por Binding e na esteira de Luiz Regis Prado, assim preleciona Damásio. Entre lei e norma legal, porém, não há esta diferença encontrada por Binding. Mais correto é afirmar que a lei é a fonte da norma penal. A norma é conteúdo da lei penal. Como diz Eduardo Correia, a norma proíbe ou impõe concretamente a respectiva conduta que descreve. A regra jurídica que define um comportamento e determina uma penalidade como consequência, está proibindo a conduta. Assim, o
Fundamento da lei é um princípio de comportamento, uma norma. A lei penal contém uma norma, que é a proibição da conduta por ela descrita. Em ou matar alguém, tal pena, está contida a norma proibitiva ou não. Matarás 1.5. Finalizando, a lei, segundo Binding, teria caráter descritivo da conduta proibida ou imposta, tendo a norma, por sua vez, caráter proibitivo ou mandamental. 3. 3.1. A. B. A. Item. A. B. Classificação das normas penais. Normas penais incriminadoras e normas penais não incriminadoras. As normas penais existentes no Código não têm como finalidade única e exclusiva punir aqueles que praticam as condutas descritas nos chamados tipos penais incriminadores. Existem normas que, em vez de conterem proibições ou mandamentos os quais, se infringidos, levarão à punição do agente, possuem um conteúdo explicativo, ou mesmo têm a finalidade de excluir o crime ou isentar o réu de pena. São as chamadas normas penais não incriminadoras. Dessa forma, podemos destacar dois grupos de normas. Normas penais incriminadoras. Normas penais não incriminadoras. As normas penais incriminadoras é reservada a função de definir as infrações penais, proibindo ou impondo condutas, sob a ameaça de pena. É a norma penal por excelência, visto que quando se fala em norma penal pensa-se, imediatamente, naquela que proíbe ou impõe condutas sob a ameaça de sanção. São elas, por isso, consideradas normas penais em sentido estrito, proibitivas ou mandamentais. Preceitos da norma penal incriminadora, quando analisamos os chamados tipos penais incriminadores, podemos verificar que existem dois preceitos. Preceito primário. Preceito secundário. O primeiro deles, conhecido como preceito primário, preceptum iuris, é o encarregado de fazer a descrição detalhada e perfeita da conduta que se b. procura proibir ou impor, ao segundo, chamado preceito secundário, sanctio iuris, cabe a tarefa de individualizar a pena, cominando-a em abstrato. Assim, no preceito primário do artigo 155 do Código Penal, temos a seguinte redação, vart. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Logo em seguida, vem o preceito secundário, pena e reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Então, aquele que praticar a conduta descrita no preceito primário do artigo 155, caput, do Código Penal terá como consequência a aplicação da pena também nele prevista. As normas penais não incriminadoras, ao contrário, possuem as seguintes finalidades: a. ou tornar lícitas determinadas condutas, b. afastar a culpabilidade do agente, erigindo causas de isenção de pena, ou c. ou esclarecer determinados conceitos, ou d. ou fornecer princípios gerais para a aplicação da lei penal. Portanto, podem ser as normas penais não incriminadoras subdivididas em 3.2 Normas penais em branco, primariamente remetidas. Normas penais em branco ou primariamente remetidas são aquelas em que há necessidade de complementação para que se possa compreender o âmbito de aplicação de seu preceito primário. Isso significa que, embora haja uma descrição da conduta proibida, essa descrição requer obrigatoriamente um complemento extraído de um outro diploma e leis, decretos, regulamentos etc., para que possam, efetivamente, ser entendidos os limites da proibição ou imposição feitos pela lei penal, uma vez que, sem esse complemento, torna-se impossível sua aplicação. Suponhamos que João, armado com um revólver, atire em Pedro, desejando matá-lo, vindo a alcançar o resultado por ele pretendido. Analisando o artigo 121, caput, do Código Penal,
verificamos que em seu preceito primário está descrita a seguinte conduta de matar alguém. O comportamento de João, como se percebe, amolda-se perfeitamente àquele descrito no artigo 121, não havendo necessidade de recorrer a qualquer outro diploma legal para compreendê-lo e aplicar, por conseguinte, a sanção prevista para o crime por ele cometido. Agora, imaginemos que Augusto esteja trazendo consigo certa quantidade de maconha, para seu uso, quando é surpreendido por alguns policiais. O artigo 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, possui a seguinte redação. Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas. E advertência sobre os efeitos das drogas. Segunda, de prestação de serviços à comunidade. Terceira, de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. No caso de Augusto, como podemos concluir que ele praticou a conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, se não está expressamente escrito em seu texto quais são as drogas não autorizadas ou que se encontram em desacordo com determinação legal ou regulamentar? O álcool e o cigarro, como se sabe, causam dependência. Será que se fumarmos um cigarro ou ingerirmos certa quantidade de bebida alcoólica estaremos cometendo a infração prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas? A partir do momento que tivermos de nos fazer essa pergunta, ou seja, a partir do instante que necessitarmos buscar um complemento em outro diploma para que possamos saber o exato alcance daquela norma que almejamos interpretar, estaremos diante de uma norma penal em branco. Disse em branco a norma penal porque seu preceito primário não é completo. Para que se consiga compreender o âmbito de sua aplicação, é preciso que ele seja complementado por outro diploma, ou, na definição de Assis Toledo, normas penais em branco são aquelas que estabelecem a cominação penal, ou seja, a sanção penal, mas remetem à complementação da descrição da conduta proibida para outras normas legais, regulamentares ou administrativas. 6. No caso do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, somente após a leitura da Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, com todas as atualizações posteriores, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, 7 autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, é que poderemos saber se esta ou aquela substância é tida como entorpecente, para fins de aplicação do mencionado artigo. Muitas vezes, esse complemento de que necessita a norma penal em branco é fornecido por outra lei, ou, como vimos acima, no caso do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, por outro diploma que não uma lei em sentido estrito. Por essa razão, a doutrina divide as normas penais em branco em dois grupos. Disse homogênea, em sentido amplo ou homóloga, a norma penal em branco quando o seu complemento é oriundo da mesma fonte legislativa que editou a norma que necessita desse complemento. Assim, no artigo 237 do Código Penal, temos a seguinte redação. Art. 237. Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Pena e detenção, de 3 meses a 1 ano. Para responder pela prática do aludido delito, é preciso saber quais são os impedimentos que levam à decretação de nulidade absoluta do casamento. E quais são eles? O artigo 237 não esclarece. Temos, portanto, de nos valer do
Artigo 1521, incisos e a sétima, do Código Civil, Lei nº 10.406/2002, para que a referida norma penal venha a ser complementada e, somente depois disso, concluirmos se a conduta praticada pelo agente é típica ou não. Assim, como o artigo 237 do Código Penal requer um complemento, pois não basta por si próprio, dizemos que há uma norma penal em branco. Agora, partindo do princípio de que no artigo 237 do Código Penal se encontra uma norma penal em branco, devemos, outrossim, formular outra pergunta. Essa norma penal em branco é homogênea ou heterogênea? Homogênea. Porque a fonte de produção do Código Civil, de onde extraímos o complemento, é a mesma que produziu o Código Penal, onde reside a norma penal que necessita ser complementada, ou seja, ambas foram produzidas pelo Congresso Nacional. A norma penal em branco homogênea, também conhecida como homóloga, ainda se divide em A ou homovitelina, e B e heterovitelina. Conforme preleciona o min. Félix Fischer, em voto proferido no recurso ordinário em habeas corpus número 9834, São Paulo, 201002912885. As normas penais em branco de complementação homóloga homovitelina são aquelas cuja norma complementar é do mesmo ramo do direito que a principal, ou seja, a lei penal será complementada por outra lei penal. Exemplo desse tipo é o artigo 338 do CP, reingresso de estrangeiro expulso, que é complementado pelo artigo 5º, 1º, do CP. Define a extensão do território nacional para efeitos penais. As normas penais em branco de complementação homóloga heterovitelina têm suas respectivas normas complementares oriundas de outro ramo do direito. É o caso, por exemplo, do artigo 178 do CP. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant, que é complementado pelas normas comerciais ou disciplinadoras desse título. De crédito. Disse heterogênea, em sentido estrito ou heteróloga, a norma penal em branco quando o seu complemento é oriundo de fonte diversa daquela que a editou. No caso do artigo 28 da Lei Antidrogas, por exemplo, estamos diante de uma norma penal em branco heterogênea, uma vez que o complemento necessário ao referido artigo foi produzido por uma autarquia, Anvisa, vinculada ao Ministério da Saúde, Poder Executivo, que integra o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, e artigo 14, do Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006, e a Lei nº 11.343/2006 foi editada pelo Congresso Nacional, Poder Legislativo. Assim, para que possamos saber se uma norma penal em branco é considerada homogênea ou heterogênea, é preciso que conheçamos, sempre, sua fonte de produção. Se for a mesma, ela será considerada homogênea ou, se diversa, será reconhecida como heterogênea. Ofensa ao princípio da legalidade pelas normas penais em branco heterogêneas. Dissemos que as normas penais em branco heterogêneas são aquelas cujos complementos provêm de fonte diversa daquela que editou a norma, que necessita ser complementada. A questão que se coloca, agora, é a seguinte: em como o complemento da norma penal em branco heterogênea pode ser oriundo de outra fonte que não a lei em sentido estrito, esta espécie de norma penal ofenderia o princípio da legalidade? Entendemos que sim, visto que o conteúdo da norma penal poderá ser modificado sem que haja uma discussão amadurecida da sociedade a seu respeito, como acontece quando os projetos de lei são submetidos à apreciação de ambas as casas do Congresso Nacional, sendo levada em consideração a vontade do povo, representado pelos seus deputados, bem como a dos estados, representados pelos seus senadores, além do necessário controle pelo Poder Executivo, que exercita o sistema de freios e contrapesos. Imagine-se o que pode acontecer com a seleção das substâncias ou os
Produtos capazes de causar dependência, previstos no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Fará parte desse rol, ou mesmo será excluída dele, aquela substância que assim entender a cúpula de direção da Anvisa, autarquia vinculada ao Ministério da Saúde que detém esse poder, conforme se verifica pela alínea A do inciso I do artigo 14 do Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006, que regulamentou a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, tratando das políticas públicas sobre drogas e da instituição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, que diz: art. 14. Para o cumprimento do disposto neste decreto, são competências específicas dos órgãos e entidades que compõem o SISNAD e do Ministério da Saúde a publicar listas atualizadas periodicamente das substâncias ou produtos capazes de causar dependência. O que na verdade estamos querendo esclarecer é que não haverá, seja na inclusão de novas substâncias, descriminalização, seja mesmo na exclusão daquelas já existentes, descriminalização, qualquer discussão por parte do poder competente para legislar em matéria penal, que é a União, nos termos do artigo 22 e da Constituição Federal. 8. Merece destaque a lição de Nilo Batista, Raffaroni, Alagia e Slocar, quando asseveram: não é simples demonstrar que a lei penal em branco não configura uma delegação legislativa constitucionalmente proibida. Argumenta-se que há delegação legislativa indevida quando a norma complementar provém de um órgão sem autoridade constitucional legiferante penal, ao passo que quando tanto a lei penal em branco quanto sua complementação emergem da fonte geradora constitucionalmente legítima, não se faz outra coisa senão respeitar a distribuição da potestade legislativa estabelecida nas normas fundamentais. O argumento é válido, mas não resolve o problema. Quando assim se 3.3 teorizou, as leis penais em branco eram escassas e insignificantes, hoje sua presença é considerável e tende a superar as demais leis penais, como fruto de uma banalização e administrativização da lei penal. A massificação provoca uma mudança qualitativa através das leis penais. Em branco, o legislador penal está renunciando à sua função programadora de criminalização primária, assim transferida a funcionários e órgãos do Poder Executivo, e incorrendo, ao mesmo tempo, na abdicação da cláusula da última ratio, própria do Estado de Direito. 9. Tem prevalecido, no entanto, posição doutrinária que entende não haver ofensa ao princípio da legalidade quando a norma penal em branco prevê aquilo que se denomina núcleo essencial da conduta. Nesse sentido, são as lições de Carbonell Mateu, quando aduz: a técnica das leis penais em branco pode ser indesejável, mas não se pode ignorar que é absolutamente necessária em nossos dias. A amplitude das regulamentações jurídicas que dizem respeito sobre as mais diversas matérias, sobre as que pode e deve pronunciar-se o direito penal, impossibilita manter o grau de exigência de legalidade que se podia contemplar no século passado ou inclusive a princípio do presente. Hoje, cabe dizer que desgraçada mais necessariamente, temos de nos conformar com que a lei contemple o núcleo essencial da conduta. 10. Normas penais incompletas ou imperfeitas, secundariamente remetidas. Normas penais incompletas ou imperfeitas, também conhecidas como secundariamente remetidas, são aquelas que, para saber a sanção imposta pela transgressão de seu preceito primário, o legislador nos remete a outro texto de lei. Assim, pela leitura do tipo penal incriminador, verifica-se o conteúdo da proibição ou do mandamento, mas para saber a consequência jurídica é preciso se deslocar para outro tipo penal.
Na definição de Luiz Regis Prado, a lei penal estruturalmente incompleta, também conhecida como lei penal imperfeita, é aquela em que se encontra prevista tão somente a hipótese fática, preceito incriminador, sendo que a consequência jurídica localiza-se em outro dispositivo da própria lei ou em diferente texto legal. 11. São exemplos de normas penais incompletas aquelas previstas na Lei nº 2.889/56, que define e pune o crime de genocídio. O seu artigo 1º, para melhor visualização, vem assim redigido. Art. 1º quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, ou matar membros do grupo, será punido com as penas do artigo 121, segundo, do Código Penal. No caso da letra A. O artigo, portanto, nos remete a outro dispositivo penal para que se possa ferir a sanctio iuris, razão pela qual se diz que tal norma penal é incompleta ou imperfeita, ou, ainda, secundariamente remetida, pois a remessa é levada a efeito pelo seu preceito secundário. O artigo 304 do Código Penal é, ao mesmo tempo, considerado uma norma penal em branco, bem como uma norma incompleta ou imperfeita, pois o seu preceito primário remete o intérprete a outros tipos penais a fim de saber quais são os papéis falsificados ou alterados a que se refere o mencionado artigo, além de também encaminhar o exegeta a outro tipo penal, com o escopo de apurar as penas cominadas em seu preceito secundário. Assim, é considerado em branco em seu preceito primário e incompleto em seu preceito secundário. Alguns doutrinadores, a exemplo de Kleber Masson 12, embora com a mesma fundamentação exposta, denominam lei penal em branco inversa ou ao avesso, aquilo que, tradicionalmente, é conhecido por norma penal incompleta, imperfeita ou secundariamente remetida. 4. Anomia e antinomia. A anomia pode ser concebida de duas formas, em virtude da ausência de normas, ou, ainda, embora existindo essas normas, a sociedade não lhes dá o devido valor, continuando a praticar as condutas por elas proibidas. Como se tais normas não existissem, pois confiam na impunidade. Por mais paradoxal que possa parecer, aquilo que chamamos de inflação legislativa, ou seja, o número excessivo de normas, pode nos conduzir à sensação de anomia. Isto é, quanto mais normas, maior a sensação de ausência de leis, em face do sentimento de impunidade. Além disso, assevera, com precisão, Sérgio Gabriel Torres que a inflação penal gera a impossibilidade de conhecer todas as proibições e mandados existentes. 13. Como bem observado por Ralph Dahrendorf, o caminho para a anomia seria um caminho ao longo do qual as sanções iriam sendo progressivamente enfraquecidas. Os responsáveis deixam de aplicar as sanções e indivíduos e grupos são isentos delas. A impunidade torna-se cotidiana. 14. Para René Ariel Doty, a primeira das propostas fundamentais para reverter esse quadro de anomia que envolve o sistema criminal consiste na necessidade de se levar à frente um amplo movimento de descriminalização e despenalização. Somente por esse caminho será possível resgatar o prestígio do magistério penal que ficou profundamente abalado nas últimas décadas diante da massificação dos processos de incriminação e da consequente ineficácia das reações penais contra o delito. 15. Antinomia, na precisa definição de Bobbio, é aquela situação que se verifica entre duas normas incompatíveis, pertencentes ao mesmo ordenamento jurídico e tendo o mesmo âmbito de validade. 16. Se houver uma relação de contrariedade entre normas existentes num mesmo ordenamento jurídico, qual delas deverá ser aplicada? Se, por exemplo, uma norma proíbe determinado comportamento, enquanto outra, existente no mesmo ordenamento jurídico, determina que se realize aquela conduta proibida pela outra norma, qual das duas deverá ser aplicada?
Com a finalidade de resolver o problema da antinomia jurídica, Bobbio propõe a aplicação dos seguintes critérios: a. O critério cronológico, b. O critério hierárquico, c. O critério da especialidade. Assim, de acordo com o primeiro critério, devemos verificar se houve entre as normas distância temporal, de modo que a segunda, editada posteriormente, revogue a primeira. Pelo critério hierárquico e de acordo com um sistema de constituição rígida, devemos aplicar a hierarquia das normas, segundo a visão piramidal, tendo a Constituição no seu vértice, de modo que em qualquer confronto entre, por exemplo, uma lei ordinária e a Constituição, esta deverá prevalecer. Pode acontecer, contudo, que os dois critérios anteriores não consigam resolver o problema, pois as normas foram editadas simultaneamente, bem como gozam do mesmo status hierárquico, a exemplo do confronto entre duas leis ordinárias. Nesse caso, poderá ser aplicado, ainda, o critério da especialidade, no qual a lei especial afastará a aplicação daquela tida como geral. Os princípios que se propõem a resolver o conflito aparente de normas penais serão analisados a seguir. 5. 5.1 Concurso ou conflito aparente de normas penais. Fala-se em concurso aparente de normas quando, para determinado fato, aparentemente, existem duas ou mais normas que poderão sobre ele incidir. Como a própria denominação sugere, o conflito existente entre normas de direito penal é meramente aparente. Se é tão somente aparente, quer dizer que, efetivamente, não há que se falar em conflito quando da aplicação de uma dessas normas ao caso concreto. Na precisa conceituação de Frederico Marques, o concurso de normas tem lugar sempre que uma conduta delituosa pode enquadrar-se em diversas disposições da lei penal. Disse, porém, que esse conflito é tão só aparente, porque se duas ou mais disposições se mostram aplicáveis a um dado caso, só uma dessas normas, na realidade, é que o disciplina. 17. O conflito, porque aparente, deverá ser resolvido com a análise dos seguintes princípios. Princípio da especialidade. 5.2 Pelo princípio da especialidade, a norma especial afasta a aplicação da norma geral. É a regra expressa pelo brocardo lex specialis derogat generale. Em determinados tipos penais incriminadores, há elementos que os tornam especiais em relação a outros, fazendo com que, se houver uma comparação entre eles, a regra contida no tipo especial se amolde adequadamente ao caso concreto, afastando, desta forma, a aplicação da norma geral. Na lição de Assis Toledo, há, pois, em a norma especial plus, isto é, um detalhe a mais que sutilmente a distingue da norma geral. 18. Como exemplo, podemos fazer uma comparação entre os crimes de homicídio e infanticídio. Fala-se em homicídio quando o agente produz a morte de um homem. No infanticídio, embora também ocorra a morte de uma pessoa, determinadas elementares contidas no tipo do artigo 123 do Código Penal fazem com que, se presentes, o fato deixe de se amoldar ao artigo 121 do Código Penal para fazê-lo, com perfeição, ao tipo do artigo 123, que prevê o infanticídio. Se uma parturiente, ao dar à luz um filho, sem qualquer perturbação psíquica originária de sua especial condição, desejar, por aí, simplesmente, causar-lhe a morte, responderá pelo crime de homicídio. Agora, se durante o parto ou logo depois dele, sob a influência do estado puerperal, causar a morte do próprio filho, já não mais responderá pela infração a título de homicídio, mas, sim, por infanticídio, uma vez que as elementares contidas nesta última figura delitiva a tornam especial em relação ao homicídio. Princípio da subsidiariedade.
Pelo princípio da subsidiariedade, a norma dita subsidiária é considerada, na expressão de Hungria, como um soldado de reserva, isto é, na ausência ou impossibilidade de aplicação da norma principal mais grave, aplica-se a norma subsidiária menos grave. É a aplicação do brocardo lex primaria derogat legis subsidiariae. A subsidiariedade pode ser expressa ou tácita. Diz-se expressa a subsidiariedade quando a própria lei faz a sua ressalva, deixando transparecer seu caráter subsidiário. Assim, nos termos do preceito secundário do artigo 132 do Código Penal, somente se aplica pena prevista para o delito de perigo para a vida ou a saúde de outrem se o fato não constituir crime mais grave. Crime de perigo é aquele em que há uma probabilidade de dano. Se houver o dano, que não foi possível ser evitado com a punição do crime de perigo, não se fala em cometimento deste último. São também exemplos de subsidiariedade expressos delitos tipificados nos arts. 238, 239, 249 e 307, todos do Código Penal. Fala-se em subsidiariedade tácita ou implícita quando o artigo, embora não se referindo expressamente ao seu caráter subsidiário, somente terá aplicação nas hipóteses de não ocorrência de um delito mais grave, que, neste caso, afastará a aplicação da norma subsidiária. Como exemplo, podemos citar o artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe a conduta de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde houver grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Se o agente, deixando de observar o seu exigido dever de cuidado, imprimindo velocidade excessiva em seu veículo, próximo a um dos lugares acima referidos, vier a atropelar alguém, causando-lhe a morte, não será responsabilizado pelo citado artigo 311, mas, sim, pelo artigo 302 do mesmo Código, que prevê o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor. O crime de dano afastará, portanto, o crime de perigo. Na lição de Hungria, a diferença que existe entre especialidade e subsidiariedade é que, nesta, ao contrário do que ocorre naquela, os fatos previstos em uma e outra norma não estão em relação de espécie a gênero, e se a pena do tipo principal, sempre mais grave que a do tipo subsidiário, é excluída por qualquer causa, a pena do tipo subsidiário pode apresentar-se como um soldado de reserva e aplicar-se pelo residuo 1. Na verdade, não possui utilidade o princípio da subsidiariedade, haja vista que problemas dessa ordem podem perfeitamente ser resolvidos pelo princípio da especialidade. Se uma norma for especial em relação a outra, como vimos, ela terá aplicação ao caso concreto. Se a norma dita subsidiária foi aplicada, é sinal de que nenhuma outra mais gravosa poderia ter aplicação. Isso não deixa de ser especialidade. Princípio da consunção. Podemos falar em princípio da consunção 20 nas seguintes hipóteses. Quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime. Nos casos de antefato e pós-fato impuníveis. Os fatos, segundo Hungria, não se acham em relação de species a genus, mas de minus a plus, de parte a todo, de meio a fim, 21 assim, a consumação absorve a tentativa e esta absorve o incriminado ato preparatório, o crime de lesão absorve o correspondente crime de perigo, o homicídio absorve a lesão corporal ou o furto em casa habitada absorve a violação de domicílio etc. Antefato impunível seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente, que, sem aquele, não seria possível. Para se praticar um estelionato com cheque que o agente encontrou na rua, é preciso que ele cometa um delito de
falso, ou seja, é preciso que o agente o preencha e o assine. O preenchimento e a falsa assinatura aposta ao cheque são considerados antefatos impuníveis, necessários para que o agente cometa o delito fim, isto é, o estelionato, deixando transparecer a sua posição com relação aos crimes de falso e estelionato. O STJ editou a súmula número 17, com a seguinte redação: quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. O princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas precedentes. É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, por tutelarem condutas e bens jurídicos diversos. O STJ, AGRG no ARESP 1.515.023 Gol, réu, Min, Jorge Mussi, Quinta T, DG 10 de outubro de 2019. Aplica-se o princípio da consunção mesmo diante de delitos com diversidade de bens jurídicos tutelados, ou quando o delito abstratamente mais grave e com maior pena e é absorvido pelo menos grave, hipótese que, inclusive, deu origem ao enunciado número 17 da súmula desta Corte Superior de Justiça. A incidência do princípio da consunção está condicionada à verificação de uma relação de meio e fim entre as normas penais aplicáveis a determinado caso concreto, tendo, na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias afirmado, com base no acervo probatório produzido no caderno processual, que os atos imputados a título de gestão fraudulenta de instituição financeira foram meios utilizados para a prática do delito de evasão de divisas. STJ, AGRG no RESP 1.395.352 PR, réu, Min, Jorge Mussi, Quinta T, DG 9 de maio de 2018. O princípio da consunção pressupõe que um delito seja meio ou fase normal de execução de outro crime, crime fim, ou mesmo conduta anterior ou posterior intimamente interligada ou inerente, dependente deste último, mero exaurimento de conduta anterior, não sendo obstáculo para sua aplicação à proteção de bens jurídicos diversos ou a absorção de infração mais grave pelo de menor gravidade. Precedentes: o STJ, AGRG no ARESP 672.170 NSC, réu, Min. Reinaldo Soares da Fonseca, Quinta T, DG 10 de fevereiro de 2016. O pós-fato impunível pode ser considerado um exaurimento do crime principal praticado pelo agente, portanto, por ele não pode ser punido. Na lição de Fragoso, os fatos posteriores que significam o aproveitamento e por isso ocorrem regularmente depois do fato anterior são por este consumidos. É o que ocorre nos crimes de intenção, em que aparece especial fim de agir. A venda pelo ladrão da coisa furtada como própria não constitui estelionato. Se o agente falsifica a moeda e depois a introduz em circulação pratica apenas o crime de moeda falsa, artigo 289, CP, o ponto 22. Com relação à venda da coisa furtada pelo autor da subtração, entende Assis Toledo que o agente deverá responder pelo estelionato, em concurso material, uma vez que empreendeu nova lesão autônoma contra a vítima. Diferente, através de conduta não compreendida como consequência natural e necessária da primeira. 23 Entendemos que, no caso em estudo, a melhor posição é a de Fragoso. Isso porque, na verdade, o autor da subtração pratica essa conduta, algumas vezes, com a finalidade de transformar o objeto furtado em dinheiro. Não lhe interessa, por exemplo, utilizar o televisor ou o aparelho de som, mas, sim, a subtração deles, pelo valor que
eles representam. Dessa forma, o fato de vender a res furtiva a terceiro de boa-fé, como se fosse de sua propriedade, deverá ser considerado mero exaurimento do crime de furto, não podendo o agente, portanto, ser responsabilizado criminalmente por ele. No que diz respeito à possibilidade de um crime ser absorvido por uma contravenção penal, assim já se manifestaram nossos tribunais superiores. Hipótese em que o tribunal aplicou o princípio da consunção entre as infrações, sob o entendimento de que os atos ilícitos configuradores de estelionato e uso de documento falso foram praticados pelo agente como meio de consumação da contravenção penal de exercício irregular da advocacia. O Supremo Tribunal Federal 5.3.1 já se manifestou no sentido da impossibilidade de um crime tipificado no Código Penal ser absorvido por uma infração tipificada na Lei de Contravenções Penais, OHC 121.652, réu, min. Dias Toffoli, primeira turma, J, 22 de abril de 2014, DG 4 de junho de 2014, STJ, RSP 1.732.4881 Gol. Réu, min, Jorge Mussi, quinta T, DG 22 de novembro de 2018. Crime tipificado no Código Penal não pode ser absorvido por infração descrita na Lei das Contravenções Penais. Com base nessa orientação, a primeira turma denegou o habeas corpus para refutar a incidência do princípio da consunção. Na espécie, a impetração pleiteava que o crime de uso de documento falso, CP, artigo 304, fosse absorvido pela contravenção penal de exercício ilegal da profissão ou atividade econômica, CLCP, artigo 47. A turma aduziu, ainda, que o crime de uso de documento falso praticado pelo paciente não fora meio necessário nem fase para a consecução da infração de exercício ilegal da profissão ou HC 121.652 SC, réu, min. Dias Toffoli, 22 de abril de 2014, informativo número 743. Crime progressivo e progressão criminosa. Há crime progressivo quando o agente, a fim de alcançar o resultado pretendido pelo seu dolo, obrigatoriamente, produz outro, antecedente de menor gravidade, sem o qual não atingiria o seu fim. A título de exemplo, imagine a hipótese em que o agente queira matar alguém. Assim, agindo com animus necandi, ou seja, com dolo de matar, efetua um disparo em direção à vítima, atingindo-a em uma zona letal. Dessa forma, para que pudesse chegar ao resultado morte, o agente teve de produzir, em tese, lesões corporais na vítima. A lesão corporal, portanto, encontra-se, obrigatoriamente, no caminho para que o resultado morte venha a ser produzido, sendo, assim, minus em relação a este último. Os crimes que ocorrem antes do resultado final pretendido pelo agente são reconhecidos como crimes de ação de passagem, que terão de ser levados a efeito a fim de possibilitar o crime progressivo. 5.4 Na progressão criminosa, ao contrário, o dolo inicial do agente era dirigido a determinado resultado e, durante os atos de execução, resolve ir além, e produzir um resultado mais grave. A título de exemplo, imagine a hipótese em que o agente, querendo causar lesões corporais na vítima, a agrida, desferindo-lhe vários socos e durante a execução do delito de lesão corporal, o agente, após iniciar as agressões, resolva matá-la. Nesse caso, tal como no exemplo anterior, também deverá responder por um único delito de homicídio doloso, que absorverá as lesões corporais sofridas pela vítima. Pode ocorrer também a progressão criminosa na hipótese em que o agente, por exemplo, querendo praticar um crime de roubo, ao ingressar na residência da vítima, resolva também estuprá-la. Aqui, ao contrário do raciocínio anterior, deverá ser responsabilizado, em concurso material,
pelas duas infrações penais, roubo e estupro. Assim, concluindo com André Stefan, não se deve confundir progressão criminosa em sentido estrito com crime progressivo. Naquela, o agente modifica seu intento durante a execução do fato, isto é, inicia com um objetivo determinado, por exemplo, decide furtar um objeto encontrado no interior do imóvel em que ingressou. No crime progressivo, o agente possui, desde o princípio, o mesmo escopo e o persegue até o final, ou seja, pretendendo um resultado determinado de maior lesividade, vg, a morte de alguém, pratica outros fatos de menor intensidade, vg, sucessivas lesões corporais, para atingi-lo, 24. Princípio da alternatividade. Embora os três princípios sejam os indicados para a solução do conflito aparente de normas, vale mencionar, ainda, a existência de outro, conhecido como princípio da alternatividade. Tal princípio terá aplicação quando estivermos diante de crimes tidos como de ação múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, crimes plurinucleares, nos quais o tipo penal prevê mais de uma conduta em seus vários núcleos. Exemplo de tais tipos penais é aquele previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, assim redigido. Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena e reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 e a 1.500 dias multa. Suponhamos que o agente adquira, tenha em depósito e venda drogas, praticando, dessa forma, 3 dentre as condutas previstas pelo mencionado artigo. No caso em tela, não poderá ser punido como se tivesse cometido o delito, por exemplo, em concurso material, mas, sim, uma única vez, sem que se possa falar em concurso de infrações penais. Nesse sentido, a lição de Mirabete, quando assevera que o princípio da alternatividade indica que o agente só será punido por uma das modalidades inscritas nos chamados crimes de ação múltipla, embora possa praticar duas ou mais condutas do mesmo tipo penal. 25. A rigor, o princípio da alternatividade não diz respeito à hipótese de conflito aparente de normas, uma vez que, como podemos observar pelo exemplo proposto, ou seja, pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não existem duas normas que, supostamente, dispõem sobre o mesmo fato, mas, sim, vários núcleos, constantes do mesmo tipo penal, que poderiam ser imputados ao agente.